mais uma aula do nosso Resolva E. Vamos lá! E agora, para começar, um novo círculo, Revolução Industrial. Sempre tem uma ou outra questão falando sobre Revolução Industrial. E diga-se de passagem que é um assunto que está permeando nas nossas ruas até hoje, né? No nosso convívio, na nossa sociedade. E é muito interessante a forma como a Revolução Industrial ela acontece. O mundo ele estava saindo, abandonando todo um costume feudal e caindo numa nova rotina tecnológica. Então, acompanhando aqui a nossa apostila, o nosso quadro e a nossa fala, para que você tenha uma melhor compreensão do conteúdo. Então, vamos lá. Revolução Industrial, ela começa a ocorrer no século XVIII. País pioneiro é a Inglaterra e nós vamos apresentar para vocês por que a Inglaterra. E uma das características, mecanização da produção. Nós temos ali na Europa um cenário onde alguns países se destacam. Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha são o que a gente chama dos países ibéricos, né? Economia ibérica. E esses países, eles não se atentam à questão do inovar para melhor vender. O que acontece? Eu tenho uma madeira, né? Acabei de tirar uma árvore lá da América e vou vender na Europa. Obviamente, se eu vendo essa madeira, ela tem um custo, ela tem um benefício, né? Quando eu for vender. Agora, se eu pego essa madeira, trabalho essa madeira e transformo ela no móvel, obviamente que eu vou poder cobrar mais, porque ela já passou pelo processo de transformação. E é isso que a Inglaterra ela vai ter de pioneirismo das demais nações. Ela vai conseguir entender, professor, por que ela é contra, né, em todo o processo ali, ela é contra ao período da escravidão negra. Por quê? Ah, porque ela é boazinha, porque ela era humanitária? Não, porque ela via no escravo um potencial de consumo. Então, ela tem uma visão capitalista antes mesmo do capitalismo ele estar estabelecido na Europa. Então, esse pioneirismo inglês, a gente vai ter algumas aulas mais à frente, mas é bom, aluno, que você já consiga ter essa pegada de entender esse pioneirismo inglês. Por que ocorre ali? Porque a Inglaterra, ela tinha, digamos que uma ideologia já formada daquilo que daria mais lucro a ela, que é uma mercadoria transformada, que é uma mercadoria pronta, né? Que passou por um processo de transformação. Então, nós temos, essa questão da mecanização da produção. Há alguns pontos que levam a esse aumento da produção, uma produção industrial, que é o crescimento das cidades, a vida urbana e o consumo. Por que as cidades voltam a crescer? No final do Império Romano, lá atrás, vamos colocar aqui 1100 anos mais ou menos antes disso aqui ocorrer, você tinha um Império Romano que era o ícone do velho mundo. Quando o Império Romano ele é invadido pelos bárbaros, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de ruralização da economia. As pessoas vão procurar o campo para poder morar. Tem uma aula aí para você de feudalismo, para você entender isso. Quando as pessoas passam a morar no campo, elas têm mais uma economia de subsistência, vivendo no feudo, trabalhando, colhendo, enfim. Isso vai perpetuar por muitos e muitos anos. Quando você tem um processo de crescimento e, digamos, né, vai acontecer o grande boom do feudalismo, mas também quando ele cai, quando ele começa a ruir, começa a se fomentar as cidades, grandes feiras, grandes praças, grande comercialização da economia, quando principalmente, né, a América é descoberta, então as pessoas vão começar a sair do campo e vir para as cidades, porque ali tinha uma maior oportunidade de vivência e uma maior oportunidade de emprego. Então, aonde tem uma cidade maior, tem mais oportunidade e vai surgir a vida urbana. As pessoas morando na cidade, elas vão precisar de novos produtos prontos para o consumo. Então, obviamente, vai crescer. E a Inglaterra vai ter essa pegada. Coloquei aqui para você duas coisinhas que você tem que entender. Um período de manufatura e um período de maquinofatura. Não é assim, né? Ui, surgiu uma locomotiva a vapor. Não é assim. O que vai acontecer? Com o inchaço das cidades, da sociedade,
as pessoas elas vão precisar de mais produtos. Então vamos lá, nós éramos 15 amigos sapateiros e nós não tínhamos, né, máquinas nem criação para isso, mas nós já organizávamos o trabalho, por isso manufatura. Então vamos lá, a gente vai formar 3 linhas de frente, 5 vão cortar, né, o couro, a sola, os outros 5, eu falei 15, né, os outros 5 vão costurar e os outros vão montar e encaixotar. Então eu sozinha, eu consigo produzir 2 pares de sapato por dia, em 15 nós vamos conseguir produzir 20 pares dias. Então a gente vai ter um aumento da produção, mas com o auxílio apenas da mão de obra humana e de ferramentas comuns. Esses grandes galpões vão ser comuns, principalmente na Inglaterra, não só nesse campo, né, do sapato e tal, mas principalmente na indústria têxtil, né, na questão da produção dos tecidos. Eles eram pioneiros nisso, né, grandes plantações de algodão nas suas colônias e a preparação desse tecido para poder vender. É aí que vai surgir os primeiros teares mecanizados. Tear, para você que não sabe, é aquela máquina onde você coloca, né, e vai puxando e traçando os fios, formando assim uma manta, um tecido. Então, nesse processo que você tem manufatura, que é a organização do trabalho, e a maquinofatura, que é onde vai surgir as primeiras grandes máquinas, né, e pequenas máquinas para poder, assim, melhorar o trabalho. Bem, coloquei. Os avanços tecnológicos dessa fase são locomotiva a vapor, carro a vapor e o pioneirismo inglês na indústria têxtil e no carvão mineral, que é uma matéria-prima muito comum lá. Então, a gente tem alguns filmes para poder indicar, caso você queira ver. Tem o filme Germinal. Esse filme, ele tem uma linguagem assim um pouco lenta e tudo, mas se você tiver tempo e quiser ver, fica a dica aí, que mostra um pouquinho dessa rotina das carvoarias. Dentro dessas fábricas, né, dessa lógica tecnológica que surge, a gente tem que entender que o mundo do século XVIII não é o mundo do século XXI. Nada acontece pelo acaso, tudo é uma construção e uma conquista. Então essas primeiras fábricas, esses primeiros galpões que vão surgir, vão ter como grande meta aumentar a produção. Porém, a gente vai ter alguns probleminhas dentro dessas fábricas, que são acelerava a produção, porém em condições precárias, condições insalubres. Então eram ambientes sujos, escuros, onde você tinha a presença de crianças trabalhando, crianças de 7, 9 anos. Então você tinha muita criança mutilada, você tinha muita criança que às vezes até perdia a vida. Ah, professora, mas que maldade. Veja bem, eu estou falando do século XVIII. A criança do século XVIII não se tinha a mentalidade que se tem hoje, ela era vista apenas como um adulto mirim. Então não seja preconceituoso quando você for ler a matéria. Entenda que cada época interpreta a sociedade à sua maneira, ao seu tempo, à sua lógica. Então nós tínhamos ali condições precárias, insalubres, baixos salários, uma carga horária enorme, 18 horas por dia. A gente está falando de um dia que tem 24, onde você trabalha 18, sobrou 6. Então imagina, né? Muitos castigos físicos mesmo, se você quebrar uma peça ou se você não fizer a produção necessária, você vai receber até um castigo. E sem direitos trabalhistas, 13º, férias, né? Caso seja mandado embora, você não vai ter direitos nenhum garantidos. Beleza? Segue com a gente aí na segunda parte da aula.